Gente, agora vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o tal da radiologia pediátrica, né? E o que que ela tem de diferente, o que que ela tem de especial? Afinal, é radiografia dos mesmos membros, das mesmas estruturas, das mesmas áreas anatômicas de um adulto, certo? Mas temos muitas diferenças, gente. Por quê? Porque nós temos várias idades, né? Faixa etária muito ampla. Então, de crianças aí que ainda não ficam em pé, de crianças que ainda não entendem a nossa comunicação, de crianças que ainda não conhecem nada do mundo e que o fator emocional manda muito, né? Então, torna esses pacientes especiais, tá? E nós devemos criar algumas estratégias, né? Precisamos entender alguns fatores para que nós possamos mergulhar no universo deles, entender as suas emoções e conseguir realizar o nosso exame ali da melhor forma possível, tá? Então, agora, no início dessa aula, eu quero apontar para vocês sobre alguns aspectos que vão ajudar vocês a conseguir realizar um exame pediátrico com uma maior facilidade. Nem todos os serviços vai comportar esse tipo de atendimento, que eu vou explicar aqui, mas sempre que possível, vocês aplicam, tá? Porque a gente entende que existem muitos locais que é uma correria, aquela fila gigante, né? E que às vezes quando chega uma criança para fazer uma radiografia, você precisa otimizar o tempo, não dá tempo de ficar ali de muita conversinha tentando ganhar a criança, certo? Mas em algumas situações vai ser necessária sim, tá? Então o aspecto emocional, gente, é o que mais pega, tá? É a parte mais importante para que a gente realize um bom exame pediátrico está no fator emocional. Quando a gente consegue entender o fator emocional dessa criança, já facilita para que nós, como profissionais, consigamos prever situações que podem acontecer. E assim nós conseguimos instruir o acompanhante, né, o pai, a mãe, a avó, a tia, enfim, quem estiver ali acompanhando aquela criança. E eu consigo também, prevendo, eu consigo me antecipar em algumas informações, em alguns macetes, né? Algumas palavrinhas que eu já posso colocando ali para que essa criança ela possa ir se ambientando, se sentindo melhor naquele ambiente, tá? Naquela sala de raio-x, naquela sala de tomografia, né? Então, quais são os principais fatores emocionais aí, né, que vai impactar no nosso exame, né? Primeiramente é o medo, né? O medo do desconhecido. Você, como uma pessoa adulta, como um profissional, existe alguma situação que foge do teu cotidiano, foge da tua rotina e que quando você fica exposto àquilo, você fica com medo porque você não conhece aquilo que você vai passar? Exemplo, nunca voei no avião, só andei de carro ou de ônibus. Aí você vai fazer tua primeira viagem de avião. Não dá um medinho? Não é estranho? Não causa uma insegurança? Então é natural, tá? É natural que nós tenhamos medo do desconhecido. Isso para as crianças é multiplicado de uma forma muito maior, porque criança ainda desconhece muitas coisas, né? Aquele ambiente hostil, né? Então ela chega no hospital justamente porque ela não está bem, ela está passando por alguma dor, né? Algum sofrimento, ou ela está com vômito, ou ela está com diarreia, ou ela está com dor de cabeça. São vários fatores que levam uma criança ao hospital. Então ela já não está bem. E aí de repente ela chega em uma sala de raio-x que tem um equipamento grande, tem uma pessoa, né? Pessoas estranhas, pessoas que ela nunca viu na vida. Então, às vezes, tem estagiário,
enfim, ela fica exposta às pessoas, a profissionais ali que ela nunca viu na vida, que para ela são pessoas estranhas, né? E crianças, elas precisam dessa familiaridade para poder se soltar, né? Existem sim aquelas crianças que são mais sociáveis, né? Enfim, isso vai muito da personalidade, vai muito da criação também, mas a maioria vai sentir medo, vai se assustar, vai chorar e não vai ser colaborativa, tá? Então isso a gente já tem que saber que vai acontecer, tá? Não aconteceu isso? Maravilha, mas a maioria das crianças vai passar por algum tipo de situação ali que exige um pouquinho de sensibilidade do profissional, tá? E aí tem a tal da síndrome do jaleco branco, né? Essa síndrome, a gente chama de síndrome de jaleco branco, mas o nome correto é iatrofobia, tá? Ela não é uma síndrome exclusiva de crianças, né? Adultos também têm. Eu coloquei ela aqui por conta que as crianças manifestam com uma frequência maior, tá? Mas existem adultos que também têm. Eu sou um profissional da saúde, experiente, e não consigo explicar para vocês, mas é incrível que eu não fico doente, muito raramente eu fico doente, que eu preciso ir como paciente, né? Mas eu vou anualmente, né, 2 vezes por ano, fazer os meus exames de rotina, né? Os exames no médico do trabalho e tudo mais. E lá no médico do trabalho a gente passa por uma triagem, né, com a enfermagem, a gente colhe sangue para fazer exames e tudo mais. E uma coisa que eu tenho observado, que todas as vezes que eu vou fazer a triagem e que a minha pressão vai ser aferida, vão medir a minha pressão, né? O correto é a gente falar aferir. Eu já percebo que eu tenho uma aceleração cardíaca. Eu percebo que acelera. E não porque eu tô com medo ou porque não sei o que acontece, tá? E isso se enquadra aqui na iatrofobia, né? Por quê? Porque eu tenho a minha frequência cardíaca alterada e, consequentemente, eu tenho a minha pressão arterial afetada. Então, a minha pressão está normal, de repente eu chego lá, eu sinto que o coração acelerou, né? E a minha pressão arterial ela já vai sair alterada, levemente alta, tá? Inclusive é muito comum eles perguntam: nossa, você tem pressão alta? Eu falo: não tenho. Eu já falo, ó, toda vez que eu venho aqui, eu já percebo que quando me chama para triagem, já percebo que eu tenho uma alteração cardíaca aqui, acelera, e possivelmente é iatrofobia, tá? Não dá para eu precisar e falar que mas possivelmente seja. Muitas pessoas têm fobia, né, na sala de ressonância e tal. Quando eu trabalhava com ressonância, eu já pedi para uma colega me colocar lá no equipamento para ver se eu ia ter medo, alguma coisa. Não tive, tudo tranquilo. É só essa questão aí do médico do trabalho mesmo, é impressionante. Mas se encaixa, né, na iatrofobia justamente por conta que naquele momento, só naquele momento, de aferir a pressão, fazer essa triagem, né? Eu tenho uma minha frequência cardíaca alterada e a minha pressão arterial alterada, tá? Então essa síndrome causa isso, né? Então uma ansiedade provocada ali talvez pela presença de um profissional da saúde, né, que usa um jaleco branco, justamente por isso que colocaram, né, de síndrome do jaleco branco. Ou seja, né, quando o paciente ele tem a pressão arterial alterada em função da presença de profissionais que utilizam roupas brancas. Quais são os sintomas, né? De maneira geral, os pacientes apresentam sintomas como tensão muscular,
tremedeira, náusea, ânsia de vômito, né? Então, podem acontecer esses sintomas. E é muito comum nós vermos em crianças, né? Às vezes acontecer isso, ânsia de vômito, né? Aquele choro que não passa, aí já vem ânsia de vômito, a criança tá toda dura, travada, né? Aquela tensão muscular, ou se tremendo toda, não consegue nem parar quieta, né? É muito comum nós vermos isso acontecer, tá? E é por isso que muitos profissionais que têm muito contato com criança, com atendimento infantil, eles têm mudado a forma de se vestir, né? Possivelmente você já tenha observado isso aí nos hospitais. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, rapidamente, tá? O acompanhante, né? O acompanhante, ele precisa ter algumas características. Então, a pessoa que vai entrar com aquela criança para fazer o exame, ele precisa ter esses 3 pilares, tá? Então, a criança precisa confiar nessa pessoa, a criança ela precisa ter intimidade com essa pessoa e essa criança ela precisa respeitar essa pessoa. Se a criança não tiver algum desses pilares, um só que seja, possivelmente o exame já vai ser comprometido, porque aquela pessoa não vai passar a confiança necessária ou a criança não vai ter aquela intimidade suficiente para relaxar com aquela pessoa ali na sala acompanhando ela, né? Ou a criança vai simplesmente fazer bagunça, não vai atender às ordens daquele acompanhante porque não respeita, tá? Então, geralmente, quem vai entrar a acompanhar precisa ter o domínio sobre aquela criança, né? O domínio, o respeito, o carinho, né? Então, tudo é muito importante. Então, a confiança, a intimidade e o respeito são os principais fatores ali que a criança precisa enxergar naquele acompanhante, tá? E lembrando que, muito importante, tá? Toda criança, todo adolescente precisa ter um acompanhante em sala, tá? Ah, professor, mas é raio-x, é só quando for extremamente necessário um acompanhante, porque a gente não pode expor a radiação. Gente, quando se trata de menor de idade, precisa ter um acompanhante. Por quê? Essa criança, esse adolescente, ele pode sair da sala depois e falar, olha, o técnico, a técnica, o tecnólogo que me atendeu ali passou a mão em mim. E aí, como que vocês vão provar que vocês não fizeram nada com maldade? A gente sabe o mundo que a gente vive hoje, né? Então, a gente não pode se dar ao luxo de receber um processo, tá? Por conta de que você recusou a entrada de um acompanhante na sua sala de exame, tá? Então, menores de idade, mas tem 17 anos e 6 meses, é menor de idade, tá? Tem que ter um acompanhante. Principalmente os meninos aí, os técnicos, tecnólogos, né? Homens, atendendo meninas, adolescentes. Mas já é grande, parece uma mulher já. Não importa, é menor de idade. Não queira passar dor de cabeça, tá? Não vai brincar de roleta russa. E se sim, e se não, não fique na dúvida. Pede para ter um acompanhante, tá? Não tem problema nenhum. Ninguém vai se opor, a não ser que você fique ali, né? Se engasgando. É porque você já vai se mostrar um profissional inseguro, tá? E nesse momento as pessoas te questionam. E aí você pode se enrolar cada vez mais. Então, olha só, ela vai precisar de um acompanhante porque é menor de idade. Mas eu não vou entrar, então não vou fazer o exame dela.
A gente vai conversar com o médico, não vou fazer o exame, certo? Então as pessoas sempre vão entender, tá? Logicamente vocês vão falar isso em uma situação mais extrema, mas geralmente você explica ali, as pessoas já entendem. Olha, é para a segurança dela, é para a minha segurança, tá? Hoje em dia a gente não pode confiar em todo mundo. Enfim, apresenta. Às vezes a pessoa está desconectada ali da realidade, apresenta a realidade para ela, fala com firmeza, tá? E você vai conseguir atender essa criança, esse adolescente aí de uma maneira mais segura, tá? Principalmente nossa profissão, né? Que às vezes tem que tocar algumas regiões anatômicas ali, alguns marcos topográficos para conseguir centralizar o raio central, centralizar o receptor de imagem, né? Então é importante que nós façamos isso de uma forma que vai ser seguro para você e vai ser seguro para o seu paciente e que não gere dupla interpretação, tá bom? Então como que vai ser essa abordagem, né, profissional no atendimento aí das nossas crianças, né? Sorriso no rosto, né? Quando o pai ou a mãe quer repreender a criança, geralmente o que ela faz? Fecha a cara, briga, né? Faz cara feia. E a criança já fica toda, né? Putz, fiz alguma coisa errada. Agora imagina, você tá lá trabalhando, chegou uma ficha de uma criança e vai com uma cara feia lá na recepção, né? Aquela cara fechada, e chama o nome da criança. Ela olha e fala, vixe, o que eu fiz? Já vem tensa, né? Já vem desesperada. Então, sorriso no rosto, né? Quando a gente coloca o sorriso no rosto, a criança olha e fala, olha, ali tem coisa boa, né? Tá sorrindo, alguma coisa de legal vai acontecer. Vocês já viram recreador infantil com cara feia? Geralmente não, né? A não ser que a pessoa esteja num dia muito ruim da vida dela. Mas eles estão sempre sorrindo, né? Então o sorriso tranquiliza a criança. Diálogo simples e claro, tá? Com ambos. Quem são esses ambos? Então, às vezes eu falo palavras simples aqui e muita gente não entende. E isso já se encaixa nesse contexto. Ambos, no caso, eu estou falando com a criança e com o acompanhante, independente de quem ele seja, tá? Pai, mãe, avó. Então, quando eu preciso falar para que todos me entendam, eu vou falar de uma maneira simples, tá? Eu vou evitar palavras difíceis. Por quê? A criança ela ainda não formou um vocabulário muito grande. Então, se eu falo uma palavra que ela não entende, ela não conhece, ela não vai entender o que eu estou falando. E às vezes, se o acompanhante ele tem uma origem mais humilde, ele não teve estudo, ele também vai olhar para você e falar: o que esse cara está falando? Ele tenta imaginar juntando as outras palavras que ele entendeu, mas evita falar palavras muito difíceis. Eu já vi profissional da nossa área atendendo e falando de uma forma totalmente técnica, com o paciente. Você vai entrar aqui, você vai ficar em decúbito ventral, o paciente fica olhando assim, o que esse maluco está falando? O que é isso? Entende? Então, é um diálogo simples, tá? Se, por exemplo, chegar um advogado falando um monte de termos jurídicos aqui comigo agora, eu não vou entender nada do que ele está falando, porque eu não tenho contato com essas palavras, né? Com esse tipo de linguajar. Então, se ele não falar de uma forma simples comigo, eu não vou saber o que ele está querendo dizer. E isso se aplica aqui também, tá? Então, a gente sempre vai explicar de uma forma muito simples, tá bom? Associar os equipamentos ali de raio-x com alguma coisa do universo da criança, né? O mais comum é a gente ver o pessoal associando a câmera de tirar foto. Vamos tirar uma foto aqui, isso aqui é a câmera de tirar foto, é o celular grandão. Alguma coisa do universo da criança que ela entenda o que aquele equipamento faz, tá? Justamente para ele não achar que machuca. É um aparelho grande, robusto, né?
se movimenta. Então, às vezes a criança fica apreensiva ali, e se você colocar uma imagem de alguma coisa que ela já conhece, né, associando aquele equipamento, ela vai ficar muito mais tranquila e vai entender ali o que você está querendo dizer, tá bom? E aí existem as faixas etárias, né, e que cada faixa etária tem uma característica, né? Então, bebês ali de 0 a 2 anos, eles têm medo de estranhos, eles têm dependência total dos pais, tá? Ah, mas criança de 0 anos não conhece ninguém ainda, como que vai ter medo de estranhos? Eles têm, né? Então eles estão familiarizados com o cheirinho da mãe, com o cheirinho do pai. E quando eles são desconectados desse cheirinho, né, daquela voz que eles estão escutando ali o tempo todo, eles choram, né? É normal, tá? Então, crianças de 0 a 2 anos, a gente vai tomar sempre essas precauções. Evitar pegar no colo, né? Ai, mãe, dá aqui, pegar. Aí a criança já sente um cheiro diferente. Fala, quem que é esse aqui? E abre o bocão chorar. Então, evita ir tocando nas crianças, tá? Nessa faixa etária. Ai, vem aqui, pega do bracinho, pega do colo. Evita, tá? Vai explicando para o pai, para a mãe, quem estiver acompanhando ali, o que tem que fazer, como que tem que posicionar. Deixa o pai e a mãe fazendo esse processo. Eles já fazem isso diariamente na casa deles, para trocar a fraldinha, para vestir a roupinha, para dar o banho. Então, às vezes a criança fala, é só mais um processo que eu faço lá em casa normalmente, né? Crianças de 2 a 6 anos, geralmente elas têm medo de separação, né? A necessidade de explicação simples. Então elas já têm um certo entendimento, né? Elas já estão entendendo mais a vida, elas já estão falando algumas coisas. Se elas estão falando, elas já entendem, né, o que a gente fala. Então aquela linguagem simples ali, ela vai entender, tá? E geralmente nessa idade, 6 anos já está bem instruído, já vai entender bem as frases, né? Mas de 2 aninhos ali, às vezes você falar uma frase muito longa, ela não vai entender. Então sempre falar frases curtas e simples, tá? E evitar ainda a separação com os pais, tá? Sempre deixar o pai ou a mãe ali por perto, tá bom? 2 aninhos ainda possivelmente vai precisar de uma contenção. 6 aninhos geralmente já não precisa mais, eles já estão mais compreensivos, tá? E crianças maiores, né, de 7 a 12 anos, elas têm curiosidade, necessidade de mais detalhes sobre o procedimento. São crianças curiosas, né? Então é muito comum eu atender crianças aqui, e eu tenho o nosso esqueleto aqui do treinamento, né? E fica aqui dentro da sala de comando. A porta do comando sempre fica entreaberta ali, então é comum elas entrarem, já olharem, já querer saber mais. Aí eu vou posicionar, ela pergunta por que está fazendo daquele jeito. Enfim, elas são questionadoras, elas estão naquela fase de aprendizado. E não é problema nenhum você ficar falando, tá? Sobre o raio-x, sobre o posicionamento. Vai falando de uma forma simples. Isso ajuda a ela ficar quietinha, tá? Então você vai conversando ali e vai dar tudo certo, tá? Existem algumas situações que vai precisar de uma contenção mesmo nessa faixa etária, mas às vezes dá para, na maioria das vezes nessa faixa etária dá para fazer tranquilamente só conversando, tá? Então nós precisamos fazer algumas estratégias, né, pré-exame. Então, manter a sala de exame com decoração lúdica, né, desenhos de animais ou cores vibrantes, é uma boa estratégia, né? Porém, a gente sabe que nem todo lugar vai caber esse tipo como que eu posso dizer, de decoração, né? Salas geralmente que atendem muita criança, é um hospital infantil, né? É uma ala infantil, geralmente é possível fazer isso na sala.
Quando é um público muito misto, nem sempre vai ser permitido, né? Então a sala fica aquela sala branca mesmo, aquele ambiente mais rústico, né? Mas sempre que possível criar, né, essa atmosfera acolhedora, amigável, que a criança entre, olhe e fala, nossa, que legal, tá? A explicação simples, né, que eu já falei, comentei com vocês ali, então explicar o procedimento para uma criança usando uma linguagem clara e visual, como comparações com brincadeiras ou heróis, né, super-heróis. Envios de informações antecipadas aos pais, né? Então, orientação para preparar a criança emocionalmente antes do exame. Então, vai chamar um paciente, viu que a próxima ficha é de uma criança, já vai lá na recepção, quem é o fulano de tal? Vai falar, é meu filho. Ó, o exame dele vai ser o próximo, já vai acalmando, fala que vai entrar lá numa sala, que vai ter um equipamento grande, que é só tirar uma fotinha, né? Já pede para os pais ali dando aquela aquecida, né, na criança. Uso de fantoches ou brinquedos, né? Então mostre, por exemplo, como será o exame usando um boneco, né, para a criança entenda melhor. Inclusive, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive eu tenho aqui, ó, uma bonequinha que me ajuda. Inclusive vou mostrar no treinamento de posicionamento alguns usando ela para vocês, mas eu tenho aqui uma bonequinha que ela fica aqui e quando eu pego alguma criança que tá com medo, tá com dificuldade, eu vou lá e posiciono a bonequinha, mostro como que vai ser, aí eles veem que não vai acontecer nada demais e me ajudam no exame, tá? E o meu exame vai sair de uma forma mais adequada, com o mínimo de repetição possível, tá? O ideal é que nós façamos uma única vez, sem ficar repetindo o exame, tá bom? Algumas dicas extras, né? Essas dicas são dicas minhas, essas não vêm da literatura, né? Essa vem da minha prática. Então, o que eu gosto de fazer e eu vou explicar o porquê. Organizar a sala de exame antes de chamar a criança. Então, às vezes você está atendendo ali paciente politraumatizado, está atendendo paciente cadeira de rodas, maca, e o próximo exame é de uma criança. Aí, às vezes, o lençol da mesa ainda está bagunçado, tem coisa bagunçada na sala, aí você chama e você está arrumando ali, a criança fica olhando. Então, o ideal é que quando você chamar a criança, o ambiente já esteja ok, tá? Então, prepara a sala antes, tá? Prepara o receptor de imagem que você vai usar. Ah, eu trabalho com convencional, eu trabalho com CR. Então, já deixa os receptor de imagem que você vai utilizar, nos tamanhos que você vai utilizar, ali separadinho, mais próximo, tá? Para evitar de, putz, posicionei, cadê o receptor de imagem? Vou buscar, vou procurar ainda. Então, sempre já deixa organizado, tá? Preparar os fatores técnicos, né? O KV, o MAS, deixar pronto ali na mesa de comando selecionado já. Ah, é uma criança, olhei na ficha, é uma criança de 5 anos. Vou fazer um tórax, PAP e perfil dessa criança. Geralmente eu já sei mais ou menos a técnica que eu vou utilizar. Então eu já coloco lá. Ah, a criança entrou na sala, ela é um pouquinho mais gordinha do que eu imaginei. Vou ter que aumentar o KV. Eu já sei que eu vou ter que aumentar o KV, mas vai ser coisa de 2, 3 KVs, 5 KVs. Então já vai ser uma coisa mais rápida do que você posicionou, aí você corre lá, aí até você selecionar o KV, MAS, o tempo, o foco, aquela coisa toda, a criança já se mexeu toda, mesmo às vezes com o pai ou a mãe fazendo a contenção, tá? Então sempre deixa o KV, MAS meio que pronto ali, para você fazer um disparo mais rápido, tá? Nunca deixar os pais entrar na sala com a criança dormindo. Eu, particularmente, eu nunca deixo isso acontecer. E é muito comum nós vermos pais tentando fazer a criança dormir para fazer o exame, né? A criança vai acordar. Durante o exame, quando for posicionar, ela vai acordar. E ela vai acordar e dar de cara com um equipamento gigantesco em cima dela, com um profissional lá fazendo o exame dela, um desconhecido para ela, um estranho,
e ela vai falar o que que eu estou fazendo aqui e ela vai se desesperar e talvez você não consiga mais fazer o exame. Então é melhor a criança entrar já se ambientando, olhando o que está acontecendo, tá? Orientar os pais para segurar firme, né? Sem dó, porque é muito comum a gente ver os pais, principalmente dos recém-nascidos, com muito medo de segurar o filho e acha que segurar forte, firme, vai machucar a criança. Então a gente tem que explicar que não machuca, tá? Ensina a segurar. Explica que se ele não segurar firme, possivelmente ela vai se mexer, a criança vai se mexer, a imagem não vai sair legal e vai ter que expor ela ao raio-x por uma segunda vez, tá? Então sempre manter essa conscientização nos pais também, tá bom? Deixar espumas, né, lençóis, coxins, né, coisas que vão te ajudar a imobilizar a criança caso seja necessário. Já deixa tudo à mão ali, deixa tudo próximo, tá? Senão às vezes a criança começa a se mexer e você vai atrás de alguma coisa, de uma espuminha, de um lençol, enfim, é melhor ter isso à mão, tá? Deixar pertinho de você ali, pertinho da mesa, tá bom? E aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? Jamais faça exames de menores de 18 anos sem a presença de um responsável legal, tá? Não adianta nada, às vezes o acompanhante é outra criança ou outro adolescente, né? É um adolescente de 17 acompanhando uma criança de 5. São dois menores de idade dentro da sala de exame. Muito cuidado com isso, tá? E aí entra aquela parte da síndrome do jaleco branco, né? A iatrofobia. Então, como a gente já sabe que isso é muito comum, né? Principalmente nas crianças, alguns profissionais, principalmente médicos, pediatras, a galera da enfermagem que trabalha com criança, né? Já temos muitos técnicos, tecnólogos em radiologia também, que trabalham com público infantil, aderindo aos privativos, né? Aos jalecos, que tem temas infantis. E isso é muito legal, né? Porque a criança olha e aquilo traz alguma coisa do universo que ela vive ali, né? Dos videozinhos que ela assiste no celular, na televisão, aquela coisa toda. Então ela vai olhar e vai falar, nossa, olha só, o super-homem ali. Apesar que as crianças hoje em dia não conhecem mais o Superman, né? Hoje em dia elas conhecem outros exames, outros personagens aí que nós, que já estamos aí na casa dos 30 para frente, já nem conhecemos muito bem. Mas sempre que possível trazer esse vestuário, né? Mais infantil, caso você trabalhe aí com um público mais infantil, tá bom? Aqui nós temos algumas salas de exame, né? Raio-X, sala de ressonância, né? Olha só, outra sala de raio-X aqui que parece um Halloween. Então são todas com a temática infantil, né? Aqui nós temos algo mais simples, né? Mais acessível de fazer. Então, se vocês observarem, aqui é uma sala comum, aqui tem um papel de parede, né? Mas aqui no equipamento, ó, são bonequinhos feitos de EVA, né? Coisa simples. Vai atender uma criança, vai lá e gruda ele lá, ó. Vai atender adultos, se quiser tirar, tira. Mas olha só, deitadinho ali, com a faixinha de contenção, né? Inclusive essa imagem aqui foi retirada lá do Instagram do Danny, né? Do Badog. Possivelmente vocês já conhecem ele aí. Um baiano que está estourado também, né, na internet, com bons conteúdos de radiologia, né? Então esse aí é um paciente dele, tá? Aqui nós temos já mais sofisticado, né? Olha só, parecendo um trenzinho ali, né? Tem até um caminho aqui, é que meu rosto ficou na frente, mas tem toda uma temática, né? Que a criança olha só, as paredes
é todo um tema mais infantil, né? Tem locais que a parte do teto aqui é feita também, mas traz esse ambiente mais parecendo um parquinho de diversão, né? E aí nós temos o envolvimento, né, dos pais ou dos responsáveis, né, com a realização dos exames. Então eles podem participar de algumas formas, né, com a colaboração ativa, né, que você vai explicar para os pais que eles têm um papel fundamental no conforto emocional da criança, né, e como que eles vão ajudar ali durante o procedimento, tá? Então eles vão ficar ali, eles vão segurar, eles vão fazer a contenção, tá? E eles precisam saber o que eles têm que fazer. Eles também têm que ser instruídos por você, tá? Orientações, né, sobre como tranquilizar. Então técnicas de ajudar os pais a preparar emocionalmente as crianças, né? Como não mentir sobre o procedimento. Isso é muito importante, que às vezes a gente vê o pai falando algumas inverdades, né? Ó, se você não ficar quietinha, vai se machucar, vai doer. Ou se você não ficar quieta, vai para o laboratório tomar agulhada. Aí possivelmente lá no laboratório fala, se você não ficar quietinho para tirar o sangue, vou te levar lá na sala do raio-x. Então é importante que às vezes a gente comente isso com os pais também, que esse tipo de discurso coloca medo na criança. Às vezes ela até fica quieta, mas é por medo, tá? Não porque ela entendeu a situação. E aí você vai criando alguns traumas, né, na criança. Possivelmente ela vai se tornar, às vezes, um adulto que tenha medo de ir no hospital, que tenha iatrofobia por conta de gatilhos que os pais foram criando na sua infância, tá? Então é bem importante a gente saber identificar isso e a gente orientar os pais também, tá? Técnicas de distração e relaxamento, né? Então, uso de algum dispositivo lúdico ali, um tablet com desenho, um brinquedo, uma música suave tocando, tá? Histórias e jogos, então contar alguma historinha, né? Cria uma historinha, um jogo rápido ali durante o exame. Ó, vou contar até 5, você não pode se mexer. Ó lá, 1, 2, enfim, inventa algumas historinhas, né? Vamos brincar de estátua. Essas coisas sempre ajudam, tá? Principalmente quando a criança ela já tem um certo entendimento, né, sobre o que você está falando, que às vezes são brincadeiras que ela faz em casa ou faz na escolinha, né? Então ela se sente no universo dela e ela vai te ajudar, tá? Respiração controlada, né? Ensina técnica de respiração simples. Isso aqui vai ajudar crianças um pouco maiores, né? Que já vai conseguir entender e fazer ali, repetir o que você está falando, tá? Segurança e conforto durante o exame. Então, posicionamento correto, né? Demonstre como garantir o posicionamento adequado para a imagem ficar com qualidade, sem comprometer o conforto também da criança. Uso de contenção suave, né? Quando for necessário. Vestimentas apropriadas, né? Use aventais menores ou adaptado, evitando o desconforto. Às vezes a criança está com a roupinha toda cheia de metal, né? Vai gerar um monte de artefato na imagem. Então o ideal é que você utilize os aventais ali infantis. Vai ter hospital que não vai ter. A gente entende isso, né? Mas sempre que possível, porque tem muita criança que os pais falam, não tem problema não. Às vezes tem uma menininha de 7, 8 anos, os pais falam, não tem problema não. Tira a roupa da criança assim e ela vai se sentir envergonhada porque ela já se sente mocinha às vezes, né? Aí ela fica tentando tampar assim, ó. Então geralmente não é legal a gente aceitar esse tipo de situação. Então sempre que possível coloca um aventalzinho, né? E deixa ela coberta, tá bom? Para imobilização existem alguns equipamentos, né? Alguns dispositivos. Nem sempre esses dispositivos estão ao alcance de todos os profissionais, né? Mas alguns estão. Olha só esse equipamento, por exemplo. Ele é todo feito de acrílico, né? E a criança fica totalmente imobilizada ali. Olha que legal. E aí ela pode chorar, pode se espernear, mas você vai conseguir fazer
tranquilamente o exame aqui, sem que ela tenha movimento aqui da região do tórax, né? Aqui do lado aqui a gente consegue visualizar também como que fica posicionado o receptor de imagem, né? Quando for fazer Senbook. Aqui nesse caso aqui, as primeiras imagens está utilizando o book, tá? Aqui nós temos a Papoose, né? Que é uma prancha de imobilização, então ela vem com vários velcros, né? Então faz toda essa imobilização da criança. A gente consegue fazer isso aqui de uma forma mais acessível também, né? Usando às vezes faixas de contenção, usando lençóis com esparadrapo, tá? Dá para fazer isso aqui também. Famoso charutinho. Esse é um equipamento, eu costumo brincar que isso aqui é um equipamento de tortura, né? Que a criança fica presa ali, ó, ele consegue tanto deixar a criança na horizontal quanto na vertical, né? A imagem do meio aqui mostra fazendo o movimento da vertical para a horizontal. É um dispositivo antigo, né? Eu nunca vi ele sendo utilizado, dificilmente algum hospital adquiriu isso aqui, mas ele existe, tá? Ele existe. Hoje em dia, possivelmente ele já está ultrapassado, apesar que os hospitais, a maioria não aderem, né, esses equipamentos, esses dispositivos de imobilização, e a gente tem que sempre improvisar. Aqui, essa prancha ela é muito legal, ela é sensacional, porque ela tem uma base, né, essa parte azul aqui é uma base, e aí tem um acrílico em cima, e aí entre ela e o acrílico tem um espaço, que é onde a gente vai colocar o receptor de imagem, tá? A gente mobiliza a criança ali e tem um espaço para colocar o receptor de imagem e fazer a radiografia, tá? Aqui nós temos a mumificação, né, que é com lençol, no caso, quando não tem aquela prancha de mobilização, então utiliza o próprio lençol. Alguns chamam mumificação, outros chamam de charutinho, tá? Mas ajuda muito e de uma forma barata, sem precisar investir em outros equipamentos. Saquinhos de areia, né, que faz um peso, geralmente a gente utiliza muito aí na ressonância magnética para ajudar os pacientes a manter o posicionamento, porque a areia pesa, né? Então esses saquinhos de areia ajudam bastante. Aqui nós temos os pais auxiliando na imobilização da criança, né? Aqui nós temos a mãe, né? Possivelmente a mãe aqui mostrando algum desenho no tablet. Pode observar que os acompanhantes estão devidamente usando os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Aqui também, olha só. Então essa é a proteção radiológica, né? Dos acompanhantes e do paciente. Então se vocês observarem, o acompanhante está usando o protetor de tireoide ou avental. A garotinha, né, que já é grandinha aqui, está utilizando um aventalzinho que faz proteção de gônadas, né? Então observa que quando ela está de lado para fazer o perfil, olha só aonde que está o protetor, está na lateral. Onde está o tubo de raio-x aqui, ó. Quando ela vai fazer o PA, o protetor ele veio da lateral para a parte de trás aqui, ó. Eu já vi gente colocando isso daqui na parte da frente e fazendo um PA. Não ajuda em nada, porque o raio está saindo daqui e vai atravessar a pessoa, né? Então, sempre ficar muito atento aos protetores, tá? Colimação precisa, não irradiar estruturas que não têm necessidade, tá bom? E os fatores técnicos, né? O nosso tal do KV e o MAS. Crianças, na maioria, elas se mexem muito, tá? Então é muito comum artefato de movimento em radiografias de crianças. Então, o que é o legal, o que é o interessante aqui, que vai salvar o seu exame? Utilizar um KV alto e um MAS baixo. Quando eu uso um MAS baixo, eu tenho uma exposição muito rápida, tá? E como o KV e o MAS eles são grandezas inversamente proporcionais,
Então, quando um sobe, o outro tem que descer e vice-versa, tá? Nunca pode subir os dois juntos. Se eu subo os dois juntos, eu vou ter uma técnica muito alta. Desço os dois, vou ter uma técnica muito baixa. Então, eles têm que sempre se equivaler, tá? Como que eu faço isso, então? Um KV alto significa que eu vou ter uma aceleração grande dos fótons, tá? E um MAS baixo significa que eu vou ter um tempo de exposição bem curto. Se eu deixar o meu MAS muito alto e o meu KV muito baixo, então eu vou ficar muito tempo irradiando a criança, aquele raio vai ficar muito tempo capturando imagem, e qualquer movimento que a criança fizer vai pegar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subir o KV e baixar o MAS, o máximo que a gente puder. Aqui eu vou trazer um exemplo de fotografia para explicar isso para vocês. Então, observa que é a mesma cachoeira, tá? As duas fotos é da mesma cachoeira. Essa da esquerda foi feita com longa exposição. Então, a câmera fotográfica ficou bastante tempo capturando imagem. Se ela ficou bastante tempo capturando, então a água que estava lá em cima, no começo da captura, no final da captura, essa água estava lá embaixo. Então, pegou esse movimento dela descendo, tá? Então, vai ficar esse efeito borrado. Ó, um efeito de movimento. Aqui do outro lado, na direita, eu tenho uma foto da mesma cachoeira, mas olha só como que a água ficou, parece que congelou ali. Por quê? Foi um tempo de exposição curto. Então a fotografia foi só uma captura, tá? Quando faz só uma captura, aquelas gotas de água que estavam lá em cima ficaram lá. Não pegou o movimento dela descendo, tá? Então, aqui eu não tenho movimento. Então, observa que isso vai ajudar muito a gente, principalmente na radiografia do tórax de uma criança que não faz apneia. Como que eu vou falar para ela enche o peito de ar e segura? Ela não vai me obedecer, nem vai entender o que eu estou falando. Um bebezinho lá de 6 meses. Então, o que eu faço? Um MAS baixo, um KV alto, fico olhando. Quando a criança encher o peito, eu disparo, tá? Então, geralmente os equipamentos de raio-x ele tem 2 botõezinhos, né? Um carrega e o outro dispara. Então, você já deixa carregando, deixa o teu anodo girando, pronto para disparar. Quando a criança encher o peito, você dispara. Se essa criança estiver chorando, é melhor ainda, porque fica mais fácil de nós conseguirmos fazer essa radiografia com o pulmão cheio. Então ela tá lá, ó, soltando o barulho do choro. Ela tá soltando o ar. A hora que ela dá aquela paradinha é para recuperar o fôlego para chorar de novo. Então ela, aí você dispara, tá? Aí o pulmãozinho vai ficar cheio de ar. Pegaram a dica? Maravilha. Após o exame, né? Após terminar os exames, a gente pode recompensar essa criança, né? Existem algumas recompensas simbólicas, né? Que é a distribuição de adesivos, certificados de coragem, né? Ou brinquedinhos, enfim. Aí fica a seu critério, tá? Dentro da sua realidade. Ou você simplesmente pode premiar, recompensar essa criança com palavras, né, de encorajamento. Você foi muito bem, você saiu muito bem, você foi muito corajosa, né? A criança vai ficar feliz e no próximo exame possivelmente ela vai colaborar muito mais, tá bom? E aí vamos aqui para a parte anatômica, né? As crianças elas têm uma anatomia ali diferente da gente, né? Dos adultos. Então tem algumas particularidades aí que as crianças são até estranhas, como essa imagem aqui. Vocês já observaram que os bracinhos mal abraçam a cabeça em uma criança? Olha só essa foto aqui, ó. Os bracinhos são muito curtinhos, então é um cabeção
e um corpinho pequeno. Então, se colocar os bracinhos para cima assim, eles mal conseguem abraçar a própria cabeça, né? Diferente de um adulto, olha só, até coloquei a imagem aqui. Então, um adulto, olha só, imagina se eu tivesse a cabeça desse tamanho aqui, só assim para se equivaler o corpinho de uma criança ali, né? Mas só para vocês entenderem como que a criança ela tem uma anatomia diferenciada e a gente precisa saber disso para que nós possamos executar os exames de uma forma mais assertiva, tá? Então aqui tem as proporções, né, de o esqueleto de uma criança para um adulto, né? Então se você observar, do adulto é mais proporcional, né? A cabeça ali, o tórax. A criança não, olha só. Um cabeção, um tórax, né? Achatado, expandido para frente. Os ossos aqui ainda estão em formação, então eles são todos meio como se fossem deformados, né? Eles são diferentes, eles ainda estão em formação. Aqui, olha só o crânio de um adulto para uma criança, né? Então, o crânio de uma criança é estranho, as suturas, né? São todas distantes uma das outras, tem esses espaços aqui, ó, que só tem uma cartilagem, né? Então, o osso ainda não se fundiu, porque o cérebro dessa criança está crescendo, e se o osso já tivesse fundido, ele não teria para onde crescer, né? A parte esquelética da criança, né? Então, toda essa parte que vocês veem em azulzinho aqui, ó, azulzinho, esverdeado, não sei dizer, tô achando que eu sou daltônico, são cartilagens de crescimento, tá? Então, ou epífise de crescimento, então, geralmente são próximos às articulações, né? São nas extremidades de cada osso, então é ali que está acontecendo o crescimento ósseo dessa criança, né? Que é basicamente isso daqui, ó, em uma visão macroscópica, né? Então aqui nós temos o osso adulto, né? Observa que não existe fise de crescimento, e em uma criança a gente tem essa fise de crescimento. É aqui que o osso vai crescendo, tá? Olha só a diferença, né? Numa radiografia de um crânio de uma criança e de um crânio de um adulto, né? A proporção do osso do crânio é diferente, né, dos ossos da face. Então, os ossos da face ainda estão menorzinho, o crânio já está maior. E aqui em um adulto a gente já tem mais proporcional, né? Aqui temos também a radiografia, né, para vocês verem. Olha o fêmur aqui, ó. Vamos observar o fêmur desse adulto. Tudo fundido já, né? Então não tem nenhuma linha de crescimento. Se aparecer algum sinal radiotransparente, ele é fratura, né? Já a criança não. Olha só, aqui tem fise de crescimento, aqui no joelho, olha só, fise de crescimento, aí aqui na tíbia também, e por aí vai, tá? A própria bacia, né? Olha aqui na sínfise púbica, aberto. Aqui na região do acetábulo, né? Tem uma divisão. Então, tá tudo em crescimento ainda. Aqui nós temos um exemplo de idade óssea, né? De um menino, né? Idade óssea masculina. Então, observa como que os ossinhos são lá no início, né? De um recém-nascido. E aqui a gente já tem a idade óssea de uma criança de 4 anos. Olha só como que mudou, né, a estrutura óssea. Olha como que os ossos cresceram, como que essas articulações elas foram se formando, né? E quais são os principais exames, né, realizados nas crianças? Basicamente, crânio, porque criança cai muito e bate a cabeça e sobe aquele galão assim. O que o médico geralmente faz? Pede raio-x. Infelizmente, não ajuda muito, né? A gente sabe disso. Se teve um edema, né, epidural, aconteceu algum sangramento, infelizmente o raio-x não vai mostrar, tá? O raio-x vai mostrar se tiver tido uma fratura, achatou o osso, enfim.
Seios paranasais, né? É muito comum os médicos pedir seios da face para crianças também, por causa de sinusite, gripe. Tórax, né? Crianças têm muitos resfriados, bronquiolite. Abdômen é muito comum também. Cavum, para ver aqui a adenoide. Ossos longos e a idade óssea, que é a que eu mostrei anteriormente ali a imagem para vocês, mas a gente vai ver isso aqui de uma forma mais abrangente, porém rápida, tá? Para a aula não ficar muito longa. Aqui eu não achei a imagem de uma criança, mas é basicamente isso que a gente vai fazer, né? Um AP e um perfil do crânio, tá? Logicamente que a criança ela vai precisar de uma imobilização, mas aqui na aula prática, que vai ser uma aula depois dessa daqui, eu vou mostrar como que a gente vai imobilizar a cabeça dessa criança, tá? Então aqui a gente tem a imagem, né, de como fica ó, o AP e o lateral desse crânio infantil. Radiografia dos seios da face, né, para ver os seios frontais, os seios maxilares. O perfil aqui é bem interessante para a gente ver o esfenoidal aqui atrás também. E os outros frontal e maxilar em uma perspectiva diferente também. Aqui nós temos a rotina de tórax para criança, né? Que é um AP e um perfil. AP com a criancinha deitada, né? O perfil também. Se for uma criança maior e de 5 anos, você já pode fazer em pezinho, fazer em PA, tá? Aqui nós temos, né? Patologia, né? Então aqui nós observamos aqui uma imagem, olha só, que segue uma linha muito certinha, né? Olha só. E aqui nós temos uma região opaca, né? Então o que será que aconteceu com essa criança? Então esse aqui é um caso bem característico de pneumonia lobar, né? É aquela pneumonia que ataca um lobo só, tá bom? Mas ficar muito atento com derrame pleural também, tudo mais, para não confundir, tá? Apesar que o diagnóstico quem vai fazer é o médico, mas quanto mais a gente puder aprender e saber sobre patologia, melhor, tá? Quando a gente faz em AP também, olha só, a área cardíaca ela já fica grande, né? Então, se às vezes a criança tem uma insuficiência cardíaca, aí vai ficar maior ainda essa área cardíaca, tá? Aqui, olha só esse caso, que interessante. Então, a menina de 10 anos, né, que não responde aos 5 meses de tratamento para tuberculose, ou seja, ela estava sendo tratada como se fosse tuberculose, né? Observa que tem aparentemente um nível líquido aqui, ó, como se fosse um derrame pleural, né? Então, ela estava fazendo já há 5 meses o tratamento para tuberculose e o tratamento não estava respondendo, né? Então, o lobo inferior direito, olha só, colapsou. Então, está com ausência de broncograma aéreo, né? Então, sugere um diagnóstico errado aí pelo médico que atendeu e estava fazendo tratamento para tuberculose. A gente já sabe que tuberculose ela acomete principalmente os lobos superiores, tá? Isso a gente vai aprender nas aulas de patologia. Então, um corpo estranho foi removido do bronco intermediário, ou seja, essa criança ela aspirou em algum momento algum corpo estranho e ele foi para a traqueia e caiu aqui, ó, no brônquio. Geralmente vem para o brônquio direito, né? Então é por isso que acomete o lado direito na maioria das vezes. Porque o brônquio direito, ó, vem aqui, ó, traqueia, aí chega na região que divide, que é a carina, ela é mais reta, né? Olha só. O brônquio esquerdo ele já faz uma curva. Então é muito comum, se bronco aspirar, vir para o lado direito, porque o acesso é mais fácil, né? Então tinha um corpo estranho, né? Esse corpo estranho o artigo não falava, mas pode ser várias coisas, sei lá. Criança gosta de colocar caroço de arroz, de feijão, caroço de milho de pipoca no nariz, às vezes, e puxa e vai parar lá no pulmão, tá?
Aqui, ó, eu coloquei essa imagem para vocês verem que a anatomia da criança às vezes engana, tá? Se vocês olhassem essa imagem aqui, vocês iam falar que isso daqui é uma patologia ou é algo normal? Olha só, tem uma opacidade aqui, né? Diferente. Mas é normal, tá, gente? As crianças, ela tem uma glândula chamada timo, né? Que fica nessa região, e o timo, conforme a gente vai crescendo, ele vai atrofiando, tá? Mas na primeira infância ele vai ajudar muito ali no sistema imunológico da criança, né? Então é muito comum ele aparecer, tá? E quando ele aparece é dessa forma aqui, ó. Ele tem uma proporção grande, ele fica aqui acima da área cardíaca, tá bom? Aqui numa radiografia de abdômen, né? Então, essa primeira aqui é de uma criança um pouco maior, né? A gente consegue observar que as fases de crescimento aqui já estão menores, né? Olha só, aqui na cabeça do fêmur já está mais formadinho, na coluna, né? Então, isso aqui é geralmente compatível com uma criança ali de mais ou menos 10 anos, 9, 10 anos, tá? Aqui do lado a gente já tem uma criança possivelmente recém-nascida, né? Que é muito comum nós fazermos radiografias na UTI neonatal, e aí faz tórax e abdômen junto, tá? Então tem um tórax aqui e o abdômen aqui, um abdômen bem distendido, né? Olha só, cheio de gases dentro, então essas manchas escura, preta, são gases, tá? Aqui nós temos uma radiografia muito comum de fazer também, que é com raio horizontal. Observa que eu consigo visualizar um nível aqui, ó, hidroaéreo. Então o líquido desceu, o ar sobe, tá? Então essa radiografia, a criança está deitada de barriguinha para cima. O que mudou aqui? O raio, né? Então o que antes, aqui, ó, o raio entrou de cima para baixo, né? Então o receptor de imagem está lá embaixo da criança, e o raio entrou aqui na anterior, saiu em posterior, é um AP. Aqui eu tenho um perfil com raios horizontais, então a criança está deitadinha de barriga para cima, o receptor de imagem está na lateral dela e o raio está entrando aqui na lateral. Essa imagem, esse perfil é diferente de virar a criança de lado, tá? Quando a gente vira a criança de lado, esse ar aqui subiria para a lateral aqui, a gente não conseguiria ter esse tipo de imagem. Então é muito comum radiografia de abdômen com raios horizontais. Aqui nós temos o raio-x de cavum, né? Que nada mais é do que o raio-x para ver se a adenoide está hipertrofiada, né? O que é a adenoide? A adenoide é uma glândula, né? Que a gente tem aqui, ó. E que às vezes ela aumenta o tamanho. Olha só. Aqui ela está pequenininha. Aqui ela cresceu, hipertrofiou, e aí ela bloqueia, né, parcialmente ou totalmente a passagem de ar aqui da nasofaringe. Então a criança começa a respirar só pela boca, né, porque essa passagem de ar do nariz aqui foi obstruída, tá? Então no raio-x de cavum a gente consegue avaliar esse canal aqui, ó, no boca fechada, e aí pede para a criança abrir a boca para avaliar também a orofaringe, tá bom? Aqui nós temos radiografias dos ossos longos, né? Muito comum aí para recém-nascidos que a mãe tem sífilis, né? O sífilis, ele geralmente atrapalha o desenvolvimento ósseo, né? E às vezes a mãe passa essa sífilis ali pro feto e causa má formação óssea, tá? Então é muito comum em maternidades a gente realizar esse tipo de exame, tá? Então pega bracinho, antebraço junto ali, né? Úmero e antebraço junto em uma imagem, faz lado direito, lado esquerdo, e faz os membros inferiores juntos também, tá?
É coisa simples, apesar que o pedido lá vem tudo separadinho, vem um monte, né? Raio-x de punho, antebraço, cotovelo, braço, o cara coloca com tudo. Então você fala, nossa, que monte de exame. Mas não, é coisa simples. O ideal é só deixar bem posicionado, tá? E a idade óssea, né? A idade óssea, em alguns locais a idade óssea vai ser feita com as mãozinhas juntas, direita e esquerda. Tem alguns locais que vai fazer só radiografia da mão esquerda e tem local que vai fazer da mão não dominante, tá? Então depende muito do radiologista que está laudando, tá bom? O mais comum vai ser as duas mãozinhas juntas, tá? Para que serve esse exame? Crianças que às vezes estão com um desenvolvimento meio atrasado, né? A mãe e o pai olham e falam, nossa, está crescendo pouco, né? Era para estar maior. Aí leva lá no endócrino. O endócrino vai solicitar vários exames laboratoriais, inclusive esse exame aqui, tá? E aí ele vai descobrir a idade óssea, né? Às vezes a criança tem 10 anos, mas a idade óssea dela é de uma criança de 6 anos. Então os ossos não estão desenvolvendo. Por que não estão? Possivelmente está ligado com a parte hormonal. E aí o médico vai regular esse hormônio, né? Vai injetar medicações que tenha esse hormônio para suprir ali no corpo a quantidade daquele hormônio que a criança precisa e desenvolver, tá bom? Então, por isso é muito importante sempre levar nossas crianças ao médico, tá? Então, aqui nós temos a imagem, né, aqui de um recém-nascido e essa última aqui já de uma criança de 4 anos. Então, observa, né, como que os ossos eles vão crescendo e como eles devem ser de acordo com cada idade, tá? Se, por exemplo, você fizer uma radiografia de uma criança e sair essa imagem aqui, ó, compatível com a criança de 1 ano, mas a criança tiver 4 anos, alguma coisa está errado, né? Então, nesse caso aqui, possivelmente o médico ele vai entrar com as medicações necessárias. Bom, era isso, essa parte teórica, né? Essa parte que a gente apresentou aí e entendeu sobre aspectos emocionais, como agir com a criança na sala de exame, como que é mais ou menos a anatomia ali de um modo geral, né? Quais são os principais exames realizados na radiografia pediátrica, né? Então, esses detalhes são muito importantes para a gente entender todo um contexto, tá? Então, agora as próximas aulas já vai ser eu ensinando para vocês algumas técnicas para a gente realizar as radiografias, né? Radiografia do crânio, como imobilizar a criança, da face, tá? Como que eu vou fazer um 6 de face deitado, com a criança se mexendo, um antebraço, né? Que às vezes a criança não quer fazer a posição correta, né? Eu vou ensinar alguns macetes para vocês, tá ok? Então, essa era a aula de hoje, tá? Um grande abraço para vocês. Nos vemos na aula prática de radiografia pediátrica.